Não tem pra onde correr, vamos lá. O Eduardo começou com a pergunta: rock e política são inseparáveis? Sim, não, por quê? E aí, vai, Giovanni, começa aí. Cara, eu acho o seguinte: rock e política são inseparáveis. Se eu falar que sim, eu vou dizer para você que eu vou contradizer o que eu defendo, né? Então eu acho que são inseparáveis, assim, porque o estilo ele surge como uma forma de contestar uma realidade. Se você fizer uma música que não tenha nenhum conteúdo político, sei lá, uma música de amor, por exemplo, como tem muito no metal, tem muito, eu não vejo problema. Eu não vejo problema nisso. Não é. Uma vez eu vi um cara na Road Crew, tinha um quadro no Road Crew, que era o Blind Ear, que ele botava uma música para o cara ouvir, o cara tinha que adivinhar que banda era aquela. E teve uma vez que eu vi uma reportagem do Joe Satriani e ele falou o seguinte: botaram uma música, um thrash metal, e ele falou assim: nossa, esse guitarrista é muito técnico, esse baterista é muito bom, essa banda é muito boa, mas eu não tenho esse sentimento de violência que essa música passa. Então eu não gosto desse estilo. Eu ouço e para mim é como se eu não estivesse ouvindo nada, não passa nada. Então, por esse lado, fazendo essa análise a partir dessa perspectiva do Joe Satriani, eu acho que não tem problema algum você fazer uma música retratando um aspecto, por exemplo, de relacionamento e tal. Agora, o que eu acho que é incabível no rock é você fazer um som reacionário. Aí, para mim, é um problema. Você quer fazer uma música falando de fruta, de tomar banho no rio, de namorar com a menina, você faz, não tem problema. O rock and roll, ele não pode ser carrancudo também, só de falar de política. Ele tem que falar um pouco de bebedeira, ele tem que falar de sacanagem, ele pode falar o que ele quiser. Agora, quando ele cai nesse campo reacionário, aí eu vejo um problema. Eu vejo um problema porque aí você está indo de encontro com a essência do que o rock sempre foi. A essência do rock foi sempre trazer uma contracultura, foi sempre você trazer um questionamento de uma dinâmica de sociedade que não mudou. Então, assim, claro, década de 51, 60, 70, 80, 90, só que a dinâmica de sociedade dentro da lógica do capital é a mesma. Então, mudam-se os atores, mudam-se os agentes que reproduzem esse sistema, mantém esse status quo como ele sempre foi, mas o funcionamento é o mesmo, a máquina continua rodando para a mesma direção. Então, quando eu vejo uma banda, como algumas aí, como o Traje a Rigor, defendendo posturas reacionárias, outras bandas, assim, algumas rumaram para esse rumo, né? Foram para esse rumo que Não, eu não me vale a disse pena aqui. falar o nome, não, né, Giovanni? Deixa pra Hã? lá. Deixa Não para lá, vale a pena falar o nome, não não. quero fazer propaganda desses caras, não. Aí, ó, participação especial. Participação do Benício aqui. Então, eu sempre olho assim e faço assim, ó. Cara, isso é contra o que o rock sempre defendeu. Olha, no penúltimo show da Coveiros, no primeiro Boto Rock, que estava naquele auge da campanha, eu falei, essa música aqui se chama Pau no Papapá do Bolsonaro. Meu amigo, eu vi uns 20, assim, começando a me xingar e dizendo que eu não podia misturar rock com política. Eu falei assim, mas como que eu não posso? Se a gente viu isso a vida inteira, né? Aí os caras citavam, e eu lembro, assim, desse debate, mas o Elvis... Cara, o Elvis rebolava, o Elvis trazia uma dinâmica de música, contestando, inclusive, aquela realidade daquele momento. Só que hoje o que eu percebo é que uma parte dessa galera é aquela galera que gosta de arrumar treta, sabe? De dizer que eu sou contra a corrente. Então o rock ele acabou sendo muito esticado para a esquerda em função da polarização do Brasil. Ele começou a ser tensionado para a esquerda. Então esse cara falou assim, mas eu não sou, porque eu sou contra tudo. Então isso aconteceu na cena aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, agora com Trump, a gente viu a mesma coisa, um tensionamento para a direita, as bandas respondendo para a esquerda, então você conseguiu identificar essa galera. Então, assim, eu sou
Eu sou partidário da ideia de que o rock pode falar do que ele quiser, menos, essa regra não está em livro nenhum, mas o rock, em sua essência, não pode ser reacionário. Porque aí, meu garoto, aí a coisa desanda. Eu acho que não discordo do que o Giovanni disse, não. E, assim, acho que eu parto de uma premissa de que toda manifestação cultural, toda manifestação que visa atingir pessoas, ela é política por natureza. Né? A política é o quê? É se relacionar com o outro, né? Então, sempre que a gente está fazendo algum movimento, essa interação que a gente está tendo aqui, por exemplo, ela é política. Não tem essa disfarçatez de falar, não, eu estou aqui fazendo um diálogo, tem outras pessoas debatendo sobre assuntos, isso não é político. Isso é a essência da política. Né? A polis grega, lá, as pessoas debatendo a sua forma de convívio em sociedade. E o rock faz isso. Ele problematiza, ele escrotiza, ele traz de forma absurda, obscena, de forma dramática as relações políticas, sociais, interações humanas, problemas da sociedade, questões mais subjetivas, enfim. Agora, então, eu acho que por essência toda música é política. A partir do momento que você está tocando a sua música para outra pessoa, ela é política. Acho que as pessoas confundem muito, né? Eu acho que a pergunta do Eduardo vai um pouco nessa direção. Não que ele confunda isso, mas a intenção da pergunta dela é se o rock é partidário, né? As pessoas pensam hoje em dia que política é partidarismo. Que fazer política é escolher se eu sou de esquerda ou de direita, se eu gosto do partido X ou do partido B. E não tem nada a ver com isso. Né? Partidarismo é um saco de farinha que colocam ali para organizar a política em alguns aspectos mais burocráticos de organização social, eu acredito. Agora, então, da mesma forma que o Giovanni falou, não tem como dizer que são separáveis, porque se é um ato cultural, é um ato político. Agora, eu vejo que tem bandas que têm um posicionamento político mais explícito, né, que a intenção do que eles produzem é promover um determinado tipo de reflexão, determinado tipo de proposta de visão de mundo, de ideologia, às vezes até mesmo de um partidarismo. Né? Vamos lembrar aqui do Rage Against the Machine, com o guitarrista lá, que é o Tom Morello, com o bonezinho do MST na cabeça, um ato político direto, né? E eu não tenho nada contra isso. Eu acho que as bandas até deveriam se explicitar mais, né? Não que seja uma regra, mas talvez me incomoda um pouco quando eu vejo um músico que tem grande influência, acesso e é visível para um público bem abrangente, e o cara fica isentão lá, né? Eu não falo sobre política, né, aqui. Isso me incomoda. Eu acho que as bandas devem deixar de uma forma mais explícita o seu posicionamento, sim. Só que não é uma regra, né? Se uma banda de metal quiser falar de amor, ela fala de amor, né? Tem uma letra da Incinerador que é amor puro, né? É um tanto grotesco, mas é amor puro. Agora, a comercialização do rock é um fenômeno que eu acho que é interessante colocar nessa questão. Né? E aí o Giovanni pode até trocar uma ideia sobre isso. Pega uma banda como Ramones, por exemplo. Começou a tocar lá no CBGH, não lembro o nome do CBGB. Isso, Gibi. Numa proposta completamente ali mais anarquista, do it yourself, faça você mesmo, que é a raiz daquela noção de ação direta do anarquismo, né? Você tem que fazer os seus próprios meios, você tem que, respeitando os limites da convivência social, buscar as resoluções para os seus próprios problemas e fazer a sociedade se movimentar puxando ela, não sendo arrastado por ela. E a banda ganha notoriedade. E o que é o Ramones hoje?
na cabeça de quem tem a referência da banda punk, anarquista, tem essa simbologia. Mas quando eu vejo, sei lá, a atriz da novela das 8 com a camiseta do Ramones, é outra simbologia. Virou uma marca vendável, um produto de mercado. Então existe essa mercantilização do rock and roll, né? O próprio Elvis Presley que o Giovanni mencionou. O cara ia lá, quebrava algumas regras, rebolava e tal, mas ele era vendável, né? Ele era um produto interessante para a lógica capitalista. Então, eu acho que mesmo o rock que não é politicamente posicionado nas letras, no que os membros da banda falam, nos seus clipes, etc., ele acaba cumprindo uma posição social, né? Se ele é um produto que vende e auxilia uma determinada indústria, essa indústria está dentro de um determinado sistema de organização política, está fazendo ali, é uma peça da engrenagem. É mais uma. Então, pode não declarar, mas quem vê, quem não é cego, vê, né? Então, eu não estou dizendo que é errado, né? Mas acho que precisa ser mais explicitado, né? Esse posicionamento. E, a propósito, eu digo que, pelo menos do ponto de vista da bateria, a Incineradora é uma banda anarquista, algo assim. Eu acho interessante, Agi, essa sua colocação. Duas coisas que eu queria só pontuar. Pegando já o gancho do que você falou, eu sempre comento isso em sala de aula com os meus alunos. Eu falo assim, quando a gente está discutindo globalização, esses aspectos de cultura e tal, eu falo assim, olha, às vezes a gente fala assim, eu não vou comprar o sapato tal porque está na moda. Eu mesmo sou muito assim. Quando eu vejo uma série que está muito hypada, eu nem abro. Porque eu falo, não, está muito hypada, está todo mundo falando, eu não quero ver. Só que quando a gente fala de música, aí a gente encontra um outro aspecto, que é isso que você falou. Quando você pensa que está indo contra uma corrente, você está, na verdade, criando uma outra corrente de consumo. Um exemplo prático disso é o black metal. Os caras começaram a fazer black metal, eles falaram assim, ó, vamos fazer anti-música. Ó, essa bateria está muito afinada, rasga um tom. Essa guitarra tá dando para ver as notas, desafina a guitarra, rasga o falante, grita que nem um animal para ninguém ver, bota uma gravação com uma masterização tosca. Por quê? Porque a gente quer fazer uma anti-música. Essa ideia do black metal, para mim, é revolucionária ao extremo, embora eu não seja fã de black metal. Só que o que o black metal fez com isso? O cara chegou em casa, botou a fitinha do Mayhem e falou assim, era isso que eu queria ouvir. Pronto, criou um outro nicho de mercado, o nicho de mercado do black metal. Então você não tem como ir contra dentro desse sistema de financiarização da música. Tem como você se posicionar, obviamente, de forma ética. Aí é uma outra discussão. Você se posicionar de forma ética frente à mercantilização é uma coisa massa. A outra coisa que eu queria citar, que no início que eu falei, depois o Agi também reforçou algumas coisas e trouxe algumas coisas interessantes. Eu acho... Por que eu acho que não tem como você ser do rock e ser reacionário? Por uma questão muito simples. A cultura, a pessoa reacionária, ela é anti esse estilo de música. Ela é anti esse lado cultural. Você percebe isso? É a mesma coisa de você encontrar um artista que defende determinada corrente aqui do Brasil. Uma pessoa, um homossexual defendendo uma determinada corrente do Brasil. São pessoas que defendem o fim dessas pessoas. A exterminação, o extermínio dessas pessoas. Então, quando eu vejo um cara falando assim, não, porque eu sou do thrash metal, mas eu voto em tal cara, eu falo, mano, pelo amor de Deus, essa pessoa que você está falando é aliada do Silas Malafaia. Elas querem te ver morto, querem te ver enterrado. Você não faz parte desse grupo, né? Esses dias atrás eu estava tendo uma discussão com um profissional de uma determinada classe e ele falou assim, não, porque se terceirizar o Gari pode terceirizar, mas a minha profissão não, porque eu vou ganhar menos. Então, peraí, você vai escolher quem vai ganhar menos? O Gari pode ganhar menos, você não. Safado. Então, esses elementos é interessante a gente trazer para o debate, porque você percebe, peraí, então a gente tem que refletir sobre quem a gente está defendendo, porque se você vai defender quem quer te ver morto, que não quer que você exista, então você está defendendo alguma coisa errada, né, meu jovem? Sim, sim. E essa questão, né,
da falta de consciência coletiva mesmo, né, pessoal da psicologia, e o mínimo, né, de pensar assim que as pessoas, todas as pessoas merecem dignidade, né? Então, pegando esse exemplo aí, o gari ou qualquer outra profissão menos qualificada, né, na divisão do trabalho, ela pode ser terceirizada, pode ter seus direitos retirados se não tocarem no meu, né? Eu nunca vou esquecer de uma frase que eu li nas redes sociais, foi uma pessoa ter como resposta, quando eu falei que tal lei iria precarizar, na época, né, 500 mil famílias no Brasil e podia levar à fome dessas pessoas, e a pessoa respondeu, eu não me importo. Essa frase, eu não me importo, martela na minha cabeça até hoje. Porque se você pega, vamos pegar ali 500 mil pessoas vezes 3, 1,5 milhão de pessoas passando fome. Se 1,5 milhão de pessoas passando fome não te importam, né? Só importa se você está bem, é muito essa questão. E agora, voltando para o tema especificamente, essa questão da politização, né? Tem algumas palavras, acho que vocês sabem, né? Que a gente não pode falar aqui no YouTube, mas eu vou falar algo similar, vocês vão entender. Várias bandas de metal, de rock, até de batida punk, que eu não acredito que seja punk, para mim o punk não poderia ter essa temática, tem temáticas raciais muito fortes, vocês sabem disso, né? Se a gente parar para pensar, aonde que no que está sendo produzido modernamente de música, aonde que está o lugar aí mais fértil para a divulgação de ideias eugênicas? Não sei se vocês entenderam do que eu estou falando, né? Eu não posso usar aquela palavra. Então, assim, isso é muito perigoso, ao meu ver, que o Mandrake, o Eduardo e o outro colega perguntou, o Maurício perguntaram, no sentido de que todo mundo consegue ver que o rock, né, e o metal não só estão abandonando, em muitos aspectos, a perspectiva de ser contra para virar mercadoria, como alguns estão abarcando uma perspectiva preconceituosa, violência, autocrática, né? Eu, por exemplo, eu gostava muito de banda de metal sinfônica, com uma pegada aí, pagânica, né? Rock pagão, sei lá o quê. Depois que eu vi que metade da galera era nazista, eita, eu falei a palavra, né? Era meio nazi, eu comecei a abandonar a parada, pô. Porque, pô, até eu filtrar quem eu não vou consumir. Entendeu? Eu parei de consumir total esse tipo de nicho, que eu gostava muito dos instrumentos e tal, mas eu parei, porque, pô, muita gente vinculada a isso, né? Aí, enfim.